Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Shá Kitetse, que está no livro Devarim, capítulo 22:8 até o 23:7. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Quando construíres uma casa, farás um parapeito no telhado, para que não sejas culpado de sangue se alguém dele cair. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não seja profanada a vinha com a semente estranha. Não lavrarás a terra com jumento e boi juntos. Não te vestirás com tecidos feitos de lã e linho juntos. Colocarás franjas nos quatro cantos das roupas que vestires. Quando o homem se casar com uma mulher, e depois de conviver com ela a aborrecer, atribuindo-lhe atos caluniosos, e difamá-la, dizendo que não achou nela sinais de virgindade, os pais dela deverão mostrar aos anciãos da cidade às portas do tribunal estes sinais. E o pai da moça dirá: dei minha filha a este homem por esposa. E ele a aborreceu, caluniando-a, dizendo que não era virgem. Eis os sinais de sua virgindade. E estenderás a roupa diante dos anciãos da cidade. E os anciãos castigarão o homem caluniador com uma multa de 100 siclos de prata, dando-os ao pai da moça, pois provocou má fama contra uma virgem de Israel. E ela será sua esposa, se ela o quiser para sempre. Porém, se for verdade que a moça não se casou virgem, levarão ela até a porta da casa de seu pai e a apedrejarão na presença dos homens da cidade até a morte, pois ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, tendo relações sexuais enquanto solteira, morando na casa de seu pai. E eliminarás o mal do teu meio. Se for encontrado um homem deitado com uma mulher casada com outro, ambos serão mortos. Se uma moça virgem comprometida com um homem for estuprada por um outro na cidade, tirá-los-ás da cidade e os apedrejarás até a morte. A moça, porque estando na cidade, não gritou, e o homem por tê-la afligido. Mas se o estupro ocorrer no campo, somente o homem morrerá, pois a moça, por mais que tenha gritado, não foi ouvida e consequentemente salva. É semelhante ao caso do homem que mata seu companheiro. Quando o homem encontrar uma moça virgem, não comprometida, e deitar-se com ela e forem encontrados, ele deverá pagar ao pai da moça 50 siclos de prata e deverá desposar a mulher para sempre. Não poderá despedi-la. Nenhum homem poderá se casar com a mulher de seu pai. O homem que tiver testículos trilhados ou cujo derrame de sêmen for deficiente, não participará da congregação de Deus. Não haverá bastardos na congregação de Deus até a sua 10ª geração. Não haverá nenhuma amonita nem moabita na congregação de Deus. Nunca, por causa do mau conselho que vos deram, e porque não vos receberam com pão e água quando saíste do Egito, e porque contrataram Bilam para vos amaldiçoar. E Deus não quis ouvir Bilam e trocou a maldição contra ti por bênçãos, pois ele te amou. Não lhes oferecerás paz, nem o bem, nunca. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torah temet, v'hayol lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. É obrigação de todos prevenir acidentes. Isto se refere a qualquer situação em que alguém puder se ferir ou ter prejuízo, e quem assim não proceder será tão culpado como se derramasse sangue da vítima, podendo ser, conforme a gravidade do ocorrido, condenado à morte. Construir uma casa simboliza construir a estrutura de si próprio. O telhado simboliza a cabeça, o comportamento, a moralidade. Ao reconstruir sua estrutura moral, a pessoa deve se proteger, construir um parapeito contra situações que possam afetar negativamente sua educação, como imoralidades, drogas, idolatria, etc. Ao misturar diferentes espécies de sementes no mesmo lugar, haverá predominância de uma sobre a outra. No que tange à absorção de alimento, a mais fraca será prejudicada. A vinha simboliza o alimento da alma, as leis divinas, pois o vinho afeta o comportamento. Misturar outras sementes
com as das uvas, simboliza cumprir as leis divinas através de meios inadequados. Por exemplo, roubar para dar esmolas é o fim do correto através de meios errados, e o fim não justifica os meios. O boi é bem mais forte que o jumento. Atá-los juntos no mesmo arado é forçar o mais fraco a acompanhar o desempenho do mais forte, ou fazer um trabalhar mais do que o outro exercendo a mesma atividade. Ambas as situações configuram injustiças. Isso vale também para lidar com deficientes físicos que precisam ter a mesma atividade. Precisam ter tratamento diferenciado na sociedade. Devem ser considerados com leis específicas. O boi é um animal puro para o consumo. E o jumento não. Lavrar a terra simboliza a atividade do ganha-pão. Ganhar o pão através de procedimentos puros, corretos, misturados com impuros, incorretos, é desaconselhável. Por exemplo, não pagar os funcionários e com este dinheiro produzir objetos sagrados de melhor qualidade. A lã é elástica, simboliza a tolerância. O linho é inelástico, simbolizando a rigidez. Misturá-lo na mesma roupa simboliza misturar indiscriminadamente comportamentos tolerantes e rígidos. É ser tolerante com quem se deve ser rígido e vice-versa. Os únicos que podiam vestir roupas misturadas de lã e linho eram os sacerdotes, simbolizando o cumprimento das leis divinas. Isso indica que a aplicação adequada da tolerância só acontece com quem conhece e adota as leis divinas. As franjas são como setas, apontando para baixo, simbolizando a humildade. Por estarem colocadas nos 4 cantos das roupas, indicam que a humildade deve nos acompanhar nos 4 pontos cardeais, ou seja, em todo lugar. A virgindade é extremamente importante aos olhos de Deus, e sua ausência pode ser motivo para divórcio. Nos tempos atuais, quando as mulheres reivindicam igualdade de direitos sexuais com os homens, esquecem-se de que Deus criou o homem diferente da mulher e, por ter colocado nelas o ímen, Ele quer que elas se mantenham virgem até o casamento. É sintomático que a liberdade sexual tenha como consequência o casamento em idade mais avançada, a existência de produções independentes de filhos, isto é, filhos sem pais casados, que são considerados bastardos, etc. Tudo isto são abominações para Deus. Os pais são os maiores responsáveis pela educação das filhas, no sentido de se manterem virgens até o casamento. Por isso, cabe a eles demonstrarem perante o tribunal a inocência de sua filha, provando com isto que cumpriram bem essa missão. E as provas são feitas com o sangue, que simboliza o sacrifício, denotando que se deve sacrificar o bem-estar, se necessário, para educar bem os filhos. A calúnia é uma das piores coisas que podem acontecer a alguém, seja pessoa física ou jurídica. Não se deve falar mal de alguém sem provas, pois os prejuízos podem ser incalculáveis. Perda de posição social, perseguições, perda de clientes, etc. Os 6 ciclos, cuja raiz é 10, simbolizam que a proibição de calúnia tem como raiz as leis decorrentes dos 10 mandamentos. O pai da moça é quem recebe o dinheiro como reconhecimento pelo trabalho da educação da filha. O divórcio é algo que, apesar de doloroso, é permitido. Porém, ao se perceber más intenções nos pretextos de uma das partes para obtê-lo, é dever proteger o cônjuge atingido, e isto é feito proibindo-se o divórcio. A separação de um casal só deve ser feita quando houver causas legítimas analisadas pelos entendidos à luz das leis divinas. A porta simboliza a comunicação com o mundo externo. Ao levar a moça até a porta da casa de seu pai, estão lhe mostrando que ela agiu errado ao se comunicar com o mundo externo de modo irresponsável, e que o certo seria permanecer na casa de seus pais até o casamento. Por outro lado, está se advertindo os pais que houve falha na educação da filha. O apedrejamento é uma pena aplicada por várias pessoas, o que simboliza a obrigatoriedade da sociedade toda de participar da aplicação do castigo. O fato de se castigar a moça na presença dos homens da cidade vem lhes mostrar que cabe a eles minimizar a ocorrência de pecados como este,
pois uma relação sexual indevida depende da sua anuência. Vê-se o quanto é importante manter um bom nome, tanto como pessoa como membro integrante da sociedade. Percebe-se também o quanto a atitude nefasta de uma só pessoa pode comprometer o nome de toda a sociedade e como é responsabilidade da sociedade eliminar de seu meio quem assim se comporta. O adultério é um pecado extremamente grave, pois demonstra falta de aceitação dos desígnios divinos, visto que é Deus quem define quem se casará com quem, mas fica por conta do livre-arbítrio de cada um aceitar ou não esta determinação, bem como as consequências de seus atos. Uma moça virgem que está noiva de alguém deve ser considerada para efeito de disponibilidade, como se fosse casada. O fato de ter sido estuprada em local onde pudesse ser ouvida e nada fez a torna conivente com o estuprador e, portanto, merecedora do castigo de pena capital. Ninguém deve ficar omisso quando presencia algo errado. É dever da moça gritar por socorro, pois mesmo sabendo que dificilmente será ouvida, a providência divina poderá fazer, por exemplo, com que ela seja salva por alguém que esteja passando por lá justo naquele momento. Nunca devemos deixar de lutar pelo que é certo, mesmo que essa luta pareça perdida, pois se Deus quiser, Ele propiciará o sucesso. Deitar-se com uma moça virgem, mesmo que não esteja comprometida, só poderá ter lugar após o casamento. Por mais desagradável que possa parecer ter que esperar até lá para ter relações conjugais, esta atitude tem várias vantagens, entre outras. Primeiro, propicia um casamento mais cedo. Segundo, constitui adequadamente uma família com amor e respeito. Terceiro, evita o nascimento de bastardos. E quarto, propicia um relacionamento consciente e não fruto de arroubos e emocionais. Por último, ensina a controlar os instintos e faz a vontade de Deus. Quando o homem desposa uma moça e a calunia dizendo que ela não é virgem, paga 100 ciclos ao pai dela. Quando o homem tem relações sexuais com uma virgem antes de se casar com ela, o pagamento para o pai é de 50 ciclos. Essa diferença ocorre, entre outros motivos, porque a responsabilidade do pai pelo ocorrido no segundo caso é bem maior do que no primeiro, onde ele é isento de culpa. Mas, mesmo assim, recebe uma indenização mostrando que ele não é totalmente culpado, devendo dividir a responsabilidade pelo ocorrido com a própria filha que se deixou seduzir. O fato de serem obrigados a se casar visa evitar o nascimento de bastardos, o que é extremamente grave. Por isso, a produção independente de filhos é totalmente condenada por Deus. Convém notar que o aborto nem é cogitado. O complexo de Édipo, que faz com que o filho queira se casar com a própria mãe, é reconhecido, mas duramente condenado. Deus mostra que muitos desvios de comportamento podem ser superados através de boa vontade e eventual ajuda de profissionais competentes e bem-intencionados, como psicólogos, etc. O sêmen representa a continuidade, a transmissão para as gerações futuras dos genes, que são características dos antepassados. Simboliza a transmissão das tradições da comunidade, incluindo as leis divinas, que os pais devem levar a cabo com seus filhos. E quem não cumpre satisfatoriamente essa tarefa rompe o elo com a comunidade. A concepção e criação responsável de filhos é extremamente importante. Porém, os filhos não têm culpa da irresponsabilidade dos pais. Por isso, a exclusão dos descendentes da comunidade é reversível a partir da 10ª geração, apontando para o fato de que as leis baseadas nos 10 mandamentos não foram adequadamente cumpridas. Dar maus conselhos, procurando desviar pessoas dos caminhos indicados por Deus, ser omisso quando a ajuda é necessária e querer o mal do próximo são atitudes características dos maus e tão grave aos olhos de Deus que ele proíbe a aceitação desse tipo de pessoa na sua comunidade. Devemos cuidar da qualidade de nossos relacionamentos. De nada adianta ir contra aqueles a quem Deus ama e protege. A propaganda que procura incitar o antissemitismo não terá sucesso almejado por quem a promove, podendo reverter em seu próprio malefício.
É errado o ditado: oferecer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem a quem é mal só reforça o seu mau comportamento. Deve-se pagar sempre na mesma moeda. Quando o mal começar a fazer o bem, será retribuído adequadamente, de modo a perceber que esse comportamento, sim, vale a pena. Para refletir. Proteja seu semelhante. Não crie situações em que ele possa se ferir ou ser prejudicado materialmente. Lembre-se que a mulher foi criada com missões diferentes das dos homens. Não queira agir da mesma maneira, nem inverter os papéis. Se você é mulher, case-se virgem. É a vontade de Deus e Ele sabe o que é bom para cada um. Procure ter um bom nome na praça. Isto vale mais que dinheiro. Não calunie seu próximo. É como matá-lo. Não se omita diante de fatos que exigem a sua intervenção. Ninguém presencia acontecimentos à toa. Não existem coincidências. Tudo é providência divina. Se você tem desvios de comportamento e age psicologicamente de maneira a contrariar as leis divinas, como o homossexualismo, complexo de Édipo, etc., saiba que é possível curá-lo. É preciso ter força de vontade, fé em Deus e, se necessário, contar com a ajuda de pessoas especializadas como psicólogos. Antes de beneficiar alguém, verifique se o comportamento desse alguém é correto à luz das leis divinas. Não reforce o mau comportamento pagando o mal com o bem. Incentive o comportamento adequado premiando-o. Para exercitar, você proporcionaria instrução para quem matou um pai de família após um assalto, alegando desespero por não conseguir emprego devido à falta de conhecimentos? Se sim, por quê? E se não, qual a alternativa? Contribua, deixe a sua resposta nos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!